Dziękuję! Bom dia em polonês! Hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho da história da Polônia. A gente só tem um dia aqui em Varsóvia, que é a capital da Polônia. E tem uma história bastante interessante, vamos escalando um pouquinho aí com a história da minha avó, que veio, que foi pro Brasil na Segunda Guerra Mundial. Estamos na frente da Zygmunt Kolon. A Polônia foi fundada no século X pela dinastia Piast e em 966 ela é batizada com o nome de Polônia, instituindo como a principal religião o cristianismo, que é até hoje, né? Aqui numa parte alta, numa colina, só que não, aqui era um lixão e acabou virando aqueles lugares românticos que tem cadeadinhos e tal. Ele foi coberto de terra porque antes era bem fora da cidade, como o centro foi crescendo e tal, eles cobriram e acabou ficando um morro no centro. Tem um rio, que é o maior rio da Polônia, ela vai desde Cracóvia até o Mar Báltico. E cruza a Polônia inteira, cruza a Polônia inteira. E uma coisa interessante é que lá no século 13, 14, a Polônia fez uma aliança com a Lituânia, formando a União Polaco-Lituânia, Lituânia, alguma coisa assim, se tornando uma grande potência durante 3 séculos, por cerca de 3 séculos. Foi um dos grandes países nessa época. Palácio Real. Ele foi um palácio até por volta do século XVII, onde o último rei residiu aqui. A Polônia, por fazer cerco com vários países importantes, República Tcheca, Alemanha, Bielorrússia, Lituânia, ela tinha muitos inimigos e começou a ter uma fragmentação também interna. Em 1795 ela entrou em colapso e deixou de existir por 123 anos. Você imaginou? Então ela ficou dividida entre Rússia, Prússia e Áustria, onde foi a última residência do rei aqui. Então ela não existia e foi uma grande batalha por cerca de 3 gerações para manter a língua, porque os poloneses tinham um ideal de liberdade que eles vieram a conquistar muitos anos depois. E tem aquele lugar que se você tocar, traz boa sorte. Sempre assim. E aqui tem um sino, tá vendo uma pessoa encostando ali. Ela não deu a volta, dizem que você tem que colocar a mão e dar 3 voltas. E melhor ainda se for com o pé só. Mas não pode tirar a mão do sino. Os nazistas destruíram esse sino, que não estava numa igreja porque ele não tinha um som muito bom. Mas eles destruíram porque era um símbolo para a Polônia. E aqui é uma coisa interessante para falar da subsequência, né? Que em 1918 a Polônia retoma a sua independência, mas ela volta a perder na época da Segunda Guerra Mundial com a invasão nazista e com a invasão do Exército Vermelho da Rússia. Praça do Mercado, a praça central, a Sereia, que é símbolo de Varsóvia. Como toda a história de Sereia, ela era linda, maravilhosa, cantava as belas canções, e aí os navegantes se apaixonaram por ela e levaram ela para a cidade, né? Só que ela parou de cantar, ficou muito triste, e aí ela pediu para que pudesse voltar para o mar, né? E eles, tudo bem, pode voltar, e em troca disso ela virou a protetora do país, né? Só que ela não protegeu muito bem o país, porque na Segunda Guerra a Polônia foi invadida pelos nazistas e pelo Exército Vermelho. A Polônia foi um dos países que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto. Ela perdeu 20% do seu território e ela proporcionalmente a sua população, hoje são 38 milhões de habitantes, foram 6 milhões de habitantes que foram dizimados, sendo metade deles judeus.
Então foi um dos países que mais sofreu na época do Holocausto. Uma outra coisa, naquela época a população tinha ucranianos, poloneses, outras nacionalidades. E hoje cerca de 98% da população é polonesa, porque como ela perdeu muito território, as pessoas emigraram para outros lugares fora, aqueles assim como a minha avó, pós a Segunda Guerra Mundial, não tinham para onde voltar e foram enviados para outros países. Bar de leite. Era muito típico na época do comunismo. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Polônia começou a fazer parte da União Soviética. E a União Soviética colocou a Polônia para dentro, algo nesse sentido. E isso ficou até 1980, quando começa um processo de democratização, que é realmente efetivo em 1990. E na época da União Soviética, era um bar muito típico por comidas muito baratas, que custam cerca de 2 zomps, moeda polonesa, vamos colocar aqui, que é como 40 centes. Monumento do levantamento de Varsóvia. Na época da Segunda Guerra Mundial, em 44, houve uma revolta, né, do povo polonês, em especial aqui em Varsóvia. Uma curiosidade sobre esse assunto é que a Polônia foi o quarto país que mais ajudou durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente porque ele foi muito atingido, ajudou tanto os Estados Unidos quanto os soviéticos, e os soviéticos estavam se aproximando, então o objetivo era atrasar os alemães, segurando, fazendo uma revolta, um motim, meio que isso, para que eles pudessem chegar e retomar o país. Então os soviéticos estavam chegando, eles acharam que ia demorar 2 semanas, mas eles ficaram quase 2 meses e pouquinho lutando. E a história mais aceita é que os soviéticos não vieram para cá justamente para que deixasse a Polônia se acabar, a Varsóvia se acabar durante essa revolução, que os nazistas venceram no final. Fome, né? Sem arma, sem nenhuma defesa. Para que eles pudessem tomar e estabelecer o comunismo aqui, como eles fizeram após a Segunda Guerra Mundial. Então há um grande ressentimento sobre tudo isso, porque eles deixaram Varsóvia se acabar. Até porque os nazistas, quando retomaram o poder depois de cerca de 63 dias, destruíram 80, 90% da cidade, destruíram justamente para dizer que se você se levantar contra o exército nazista, é isso que acontece com você. E esse monumento é recente, porque a Polônia realmente saiu do socialismo para um Estado democrático de fato nos anos 1990. Então, na época do socialismo não se podia ter esse monumento, porque há essa controvérsia, se perdeu muita gente, se perdeu a cidade. Quando você provavelmente vier para a Polônia, você vai ver que muitos locais têm um P com um W ligado no P. Na verdade, isso quer dizer uma palavra em polonês, que o significado é a Polônia segue lutando. A Polônia ela tem muito essa questão da liberdade, da busca pela liberdade. E falando em nomes e nomenclaturas, o nome Varsóvia significa Warsaw, ou seja, viu a guerra. Justamente porque a cidade foi praticamente dizimada na época do nazismo. Que parece que o tempo ajuda a contar a história, né? Toda vez que a gente começa a falar do Holocausto e de como isso nazismo, foi, né? A chuva, né? A gente foi em Auschwitz e o tempo foi exatamente assim. E a gente acabou de passar pelo gueto. E o gueto, ele foi na época do nazismo, antes de mandar as pessoas para o campo de concentração, eles reuniam todos os judeus num espaço que era chamado gueto, eram mais de 400 mil pessoas e deixavam eles morrerem de fome. Mais de 100 mil pessoas morreram de fome nessa região, lá pelos anos 40, e se não me engano foi 42, começou o envio das pessoas para os campos de concentração, que foi uma forma de resolver o problema dos judeus. E aí em 43 houve um levantamento das 50 mil pessoas que haviam sobrado dentro do gueto
que queriam lutar com uma dignidade, porque sabiam que se 300 mil pessoas haviam morrido, eles provavelmente não ficariam vivos. E eles lutaram e certamente perderam para os nazistas que devastaram eles, acabaram com o gueto. Mas o tempo sempre diz, é uma história muito triste e a gente fala dela. Eu tinha uma professora de história, Marisa, que sempre dizia o seguinte: a gente estuda o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Não é uma história bonita de se ver, mas é importante relembrar para que nunca, nunca, jamais alguém faça algo semelhante. Apesar de a gente ter só um dia aqui na Polônia, tem muita história, o vídeo tá ficando bastante longo, então a gente vai encerrar por aqui. A Polônia tem toda uma relação de sentimento, de coração, especialmente afetivo, né? Pra mim. A gente trouxe a minha avó alguns anos atrás, a gente quer contar um pouquinho de como foi também, e um monte de histórias que a gente tem uma relação emocional. Então a gente espera que vocês tenham gostado até aqui. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações dos vídeos, curta nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Deixa o joinha. E assim, um pensamento do dia que a minha professora de história, Marisa, ensinou pra gente é: a gente estuda o passado para não repetir os mesmos erros no futuro. Então deixa aí no comentário, aprendendo lições. Tchau! Para! Como é que a gente chegou na Polônia? Dá uma olhadinha na saga a seguir. Depois daquele dia que vocês devem ter visto no vídeo de ontem, que nada deu certo no nosso caminho de Rabat para Fez, que a gente parou em Meknes, tá tudo fechado. A gente procurou um restaurante, não achou. A gente chegou em Fez. E aí, pra fechar aquele dia, a gente foi no restaurante, que a gente mostrou aí no vídeo. O meu rapaz, que é dono do hotel. Dia seguinte, deu ruim. Os 2 dias seguintes deu ruim. A gente ficou com muita dor de estômago. A gente não fez nada. A gente não andou em Fez. Aí a gente ficou 2 dias sem fazer nada. Então a gente não gravou, porque ia gravar vocês o que? Oh, estou passando mal. A gente não gravou. E aí ontem a gente começou a vir pra Polônia, porque daqui 2 dias a gente vai estar na China. Olha! A gente saiu 3 horas da manhã de Fez. Pegou o carro, foi pro aeroporto. Aí eles pediram pra chegar 3 horas antes. Aí teve a saga do carro. Essa eu nunca tinha visto. Fica pra registrar a história. Eu já vi devolver carro de tudo quanto é jeito. Quando a gente pegou o carro em Marrakech, a mocinha do... Como é que fala? Do standzinho. Do stand, falou assim: olha, quando você devolver em Fez, você deixa o carro no estacionamento, qualquer lugar. Pega a chave, põe dentro do documento que eles dão, tipo uma pastinha de couro. Acha o lugarzinho lá da local alto. E põe na janelinha, porque lá em Marrakech é uma janelinha. Tá bom, tranquilo, tá bom. Chegamos lá no estacionamento. Perguntou pro guardião: para devolver o carro é aqui. Bom, tá bom. Entramos, pegamos o ticket. E roda, qualquer lugar mesmo, gente, não faz sentido pra gente, né? Pelo menos porque a gente conhece, sempre tem um lugar. Como é que o cara vai achar o carro? Não, é qualquer lugar mesmo. Aí roda, nada de nenhuma empresa de devolução de carro. E foi lá perguntar pro carinha que paga, de onde paga o ticket. Temos o ticket, pegamos o papelzinho da empresa de aluguel de carro e mostramos pra ele. Devolução ali. Oh, tudo bem, em inglês tudo isso, né? Mas é aqui? Onde é que eu devolvo o carro? Money. Tudo bem, mas... Aí ele começou a falar em árabe, o que a gente fez? Falando em português. Eu não tinha dinheiro, gente, detalhe, porque a gente tinha gasto todo o dinheiro... No mercado, pra não levar dinheiro embora. Então a gente não tinha, tipo, 20 centavos. Eu falei: amor, qualquer coisa, em último caso, a gente vai lá, tira, dá um jeito. Mas eu quero saber aonde é que eu devolvo o carro, porque não adianta eu sair e não saber onde é. Resumo, ele saiu lá todo bravinho e começou a mandar os carros sair. Pouco os caras começaram a brigar. Quando eles brigam, parece que eles estão brigando toda vez que eles estão conversando. Imagina quando eles estão brigando. É pior ainda. Eles começaram a brigar. Aí eles vieram perto da gente, começaram a falar em árabe com a gente começou a falar em português com eles. Tipo, eu quero saber onde que é, Aí 5 de rã é a moeda dele. 5 de rã. Tá bom, a questão é essa, onde que pagar. Onde é? Eu quero saber onde que devolve. Em resumo, o cara pagou o nosso ticket. Mas não falou onde é o lugar. Então, seguimos em frente e tal. Aí pegamos, demos a volta, voltamos no mesmo guardinha, perguntamos pra outro guardinha que falava inglês.
Ele falou, não, é aqui mesmo. Você entra, deixa o carro. Resumo da história. O cara pagou 5 de Hus porque ele não queria dar ré. Porque era lá que a gente tinha que deixar o carro. E você acha que acabou? Tava só começando. Depois dessa saga, você falou, agora ficou fácil. Devolve o carro. Só que, Aí você passa por uma não. inspeção, primeiro na porta ali, né? Não, você passa, você entrega passaporte. É um monte de coisa. Bom, vamos devolver o carro. Por favor, tem uma centralzinha de informação. A empresa como é que chama? Location Auto Marrocos. Location Auto. Não tem aqui, Não tem aqui, não. Como assim, moça? Eu paguei pra devolver aqui. Não tem Hertz, tem lá, Europa cá. É ali. Tá bom, vamos lá. Não tem. Não tem a empresa. Onde que eu vou jogar o negocinho? Onde que eu vou devolver a chave? Bom, tentamos ligar pra todos os telefones. Tanto da Economy Bookings, que foi onde a gente alugou, tanto pra empresa... Location Auto Morocco. E o pior, essa Economy Bookings Tem tinha telefone telefone do do mundo mundo inteiro. A gente ligou no mundo inteiro. Aí fala assim, que funciona das 7 às 23. Falei, bom, vamos procurar algum lugar do mundo onde está entre 7 e 23. Não. Todos estão fora do horário. Eu não sei se ele pega da onde a gente tá ligando. Eu não sei. A gente ligou pelo Skype, pelo telefone. Ninguém atendia absolutamente nada. A gente tava falando, o que nós vamos fazer? Largar a chave dentro do carro, pôr no pneu, sei lá. Aí fui lá com a mocinha. Falei, olha, sabe o que aconteceu? Realmente você tava certo, eu não tenho. Só que, moça, você sabe se é longe? Ana, não tem ideia. Falei, moça, mas eu tô em voo, o que eu faço? Não sei o que. Ela falou, deixa em algum aí, deixa na janelinha de um deles e tal. Aí, bom, filmamos o carro, filmamos a chave, enviamos um e-mail explicando a situação, que a gente ligou, que a gente fez de tudo que era possível, que a gente tava deixando a chave na Hertz. Meio feio, colocando a chave dentro da bolsinha, jogando a bolsinha. Enfim, pegamos o voo.